Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos amados irmãos, é mais uma oportunidade nós temos de estarmos juntos aí nessa manhã, louvando, engrandecendo e magnificando o nosso Deus. É mais um tempo de vitória, é mais uma semana de batalha, é mais uma semana de luta, mas o nosso Deus, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, creiamos que vai estar conosco aí, do nosso lado, batalhando, e nós seremos uma bênção em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia, nós te agradecemos por mais essa semana, que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja contemplando a cada um de nós, ó Pai, livra-nos, ó Pai, da bala perdida, do homem sanguinário, da mulher perversa, Senhor Deus, de assaltos, raios, tempestades, Senhor Deus, tudo que não provém do Senhor, ó Pai, pois a tua palavra diz, Senhor Deus, que os anjos do Senhor acampariam ao nosso redor, que 1000 cairão à nossa direita, 10.000 à nossa, aleluia, 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, pois o Senhor dará ordem aos teus anjos para nos guardarem, para nos proteger. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que sejamos uma bênção nas tuas mãos, onde quer que estejamos, e que a glória do Senhor, ó Pai, venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, inundar o nosso ser, ó Pai, que venhamos, ó Pai, estar cheios, ó Pai, da tua presença gloriosa, das tuas mãos, ó Pai, que tudo pode fazer na minha vida, na vida do meu irmão, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja aí abençoando poderosamente nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom em todo tempo, o Senhor tem sido aí maravilhoso para conosco, e nós só temos a agradecer ao nosso Deus e Pai por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida e na tua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Aleluia, é muito bom, aleluia, nós estarmos aqui louvando, né, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus, amém? Aleluia, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, amém? Aleluia. Quero trazer um texto da palavra do Senhor que está aí em 2, Tessalonicenses. Aleluia, a paz do Senhor Jesus também, a nossa amada irmã Marina Salles Andrades, também, Deus de Israel, a nossa irmã Noemi Souza, amém? A paz do Senhor, as irmãs aí, que Deus esteja operando, né? Deus esteja aí derramando a sua bênção, da unção, do seu sobrenatural, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Então vamos aí estar trazendo, né, esse texto de 2 Tessalonicenses, versículo 3, capítulo 3, verso 11 e 12, amém? 2 Tessalonicenses, aleluia, capítulo 3, 11 e 12, diz assim: pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Eu quero estar agora também trazendo esse capítulo todo, né, para nós estarmos aí trabalhando nele, amém? Glórias a Deus, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu quero estar buscando ele aqui numa outra versão, né, para que nós possamos aí estar trazendo ele na íntegra. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, aleluia, glórias a Deus, glória ao nome santo do Senhor Jesus. Ele diz assim: no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará, aleluia, do maligno. E confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis como fareis
o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminha os vossos corações no amor de Deus, na paciência de Cristo. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição, aleluia, que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos ouvemos desordenadamente entre vós, nem de graças comemos o pão de um homem algum, mas com trabalho e fadiga trabalhamos noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridades, mas aleluia, vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Porque ouvimos que algum entre vós anda desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego coma o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, mas se algum não obedecer a vossa palavra, a nossa palavra, esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se, aleluia, envergonhe. Todavia, não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ora, o mesmo, aleluia, mesmo Senhor de paz, vos dê, aleluia, sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudai, aleluia, ou melhor dizendo, saudação da minha própria mão, aleluia, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas. Assim escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Ontem nós estávamos conversando, eu e a diaconisa Dacília. Parece que essa palavra ela veio propícia, né, para tal conversa que nós estávamos tendo ontem. E a gente vê nessa situação toda, né, como de praxe, né, como é aquilo que o apóstolo ele traz para nós. Ele fala: aquele que tem andado desordenadamente, aquele que tem andado não buscando fazer a vontade do Pai, aquele que tem andado fazendo a sua própria vontade e não discernindo aquilo que verdadeiramente é de Cristo, aquilo que Cristo quer que venhamos fazer. Como isso ficou muito evasivo, eu quero trazer assim, como se diz, chegando assim, como se estivesse falando conosco mesmo. A paz do Senhor, a nossa amada irmã Berenice, Deus esteja abençoando na data desse dia. O que ele está falando? Ele está falando aquele que não trabalha, não coma, aquele que verdadeiramente anda desordenado, abandone o tal, dá um gelo, conforme é na nossa gíria hoje em dia, deixa ele de lado para que ele venha aprender. Está falando para não abandonar, mas está falando para dar um gelo nele, para ele entender que ele não está sendo ali propício para tal coisa. A gente precisa entender, quando nós somos chamados, amados irmãos, nós somos chamados a uma responsabilidade para fazer toda a diferença. A gente olha num texto que eu trouxe aqui e parece que alguns irmãos já deram uma olhada nele ou não, né? Eu trouxe um texto que fala assim a respeito de um casal recém-casado. Mudou-se para um bairro muito tranquilo. Esse casal mudou. Na primeira manhã que passava na casa, enquanto tomava o café, aleluia, a mulher reparou através da janela em uma vizinha que pendurava lençóis no varal e comentou com o marido: preste bem atenção, que lençóis sujos ela está pendurando no varal. Está precisando de sabão novo.
Se eu tivesse intimidade com ela, eu perguntaria se ela quer que eu lhe ensine a lavar roupa. Olha, a petulância, né, dessa mulher. O marido observou calado. A paz do Senhor Jesus ao nosso amado irmão, aleluia, José Vidal. Deus esteja abençoando, uma boa semana. Então, o marido, ele observou calado. Alguns dias depois, novamente, durante o café da manhã, a vizinha pendurava os lençóis no varal e a mulher tornou a comentar com o marido: nossa, aleluia, a nossa vizinha continua pendurando lençóis sujos. Se eu tivesse intimidade, perguntaria se ela quer que eu lhe ensine a lavar roupa. Olha para ver que situação. Assim, a cada 2 ou 3 dias a mulher repetia o mesmo discurso, enquanto a vizinha pendurava as suas roupas no varal. Passado um tempo, a mulher se surpreendeu ao ver os lençóis muito brancos, os lençóis brancos da vizinha sendo estendidos. Aleluia! Veja, ela aprendeu a lavar as roupas. Será que outra vizinha a ensinou? Porque eu não fiz nada. E o marido calmamente respondeu. Aleluia, preste bem atenção o que ele respondeu. Não, meu amor, hoje eu levantei mais cedo e lavei os vidros da nossa janela. A tendência do ser humano é realçar os erros e defeitos dos outros. E quando nós estamos realçando os defeitos dos outros, nós somos impedidos de enxergar os nossos próprios erros. Preste bem atenção. O marido, ele calmamente, ele respondeu: hoje eu levantei mais cedo e lavei a janela. Imagina que aqui fala que logo que ela mudou para aquela casa, ela reparou que a vizinha estava colocando lençóis sujos na janela. E toda manhã o discurso era o mesmo, a cada 2, 3 dias. Imagina que ela, durante esse tempo que ela estava lá, imagina mais ou menos 2 a 3 meses que ela já estava ali, o mesmo discurso estava sendo, aleluia, relatado e falava aos ouvidos do marido. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Cíntia, que Deus esteja abençoando aí nessa manhã, Deus esteja operando na vida da missionária em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, preste bem atenção. Será que ela não viu a possibilidade de observar que aquilo tudo que estava acontecendo não fazia parte da vida da vizinha, mas da vida dela, que ela estava se sujando ali, fazendo coisas que verdadeiramente a desqualificava para tal dona de casa? Ela estava chamando a vizinha de porca. Mas quem era a sujinha era ela. E o marido, ele calmamente respondeu: preste bem atenção, hoje eu levantei bem cedo e lavei os vidros da nossa janela. Ele poderia falar assim: a gente já está aqui 2, 3 meses, você está olhando para a vizinha, está falando que a vizinha não sabe lavar lençóis, que você precisa ensinar ela. Por que você não ensina você mesmo a limpar as janelas? Ele poderia estar falando isso com a sua esposa, ele respondeu calmamente, mas imagina a vergonha que aquela mulher passou. Eu lembro, meu amado irmão, minha amada irmã, preste bem atenção no que eu vou dizer, que um pastor da nossa igreja era naquela época o pastor presidente, não é o pastor que nós estamos agora juntos e pastoreando, não é este. Ele foi a uma igreja, né, que tinha uma senhora, e essa senhorinha, ela era a pessoa que representava aquela igreja, né? Ela era viúva, e ela estava testemunhando para o nosso pastor, nessa época era o pastor presidente da igreja. Ela estava testemunhando a respeito de como criar os seus filhos, de como ali os filhos foram bem criados, e ela cuidava de todos os filhos, cuidava de tudo, que era uma maravilha. Preste bem atenção à simplicidade,
a doçura, o exemplo de vida. Preste bem atenção. E ela estava falando a respeito dos filhos, né? Estava falando a respeito de como os criou, de como cuidou deles. E ali, meu amado irmão, minha amada irmã, ela apresentou um dos filhos dela que passou o culto inteiro, né? No louvor. E ele, ali no louvor, ele estava com a sanfoninha, né? E ele tocava aquela sanfoninha o culto todo na maior alegria. E ela, testemunhando do seu filho, falou: esse meu filho, apresentou o nosso pastor e diz assim: esse meu filho, ele é do exército. E com muito sacrifício a gente fez lá com que ele chegasse até estar ali sendo abençoado por Deus, aonde que ele está, na posição que ele está. E esse pastor, nessa época, ele diz assim, ele apressou as suas palavras, aquilo que estava no seu coração, na sua boca. O que ele é lá? Um soldado raso? E a velhinha, ela disse assim para ele: não, ele é o comandante lá, comandante geral do exército, ele é o general. Presta atenção, muitas vezes a gente está julgando e nivelando as pessoas por baixo. A gente muitas vezes coloca, empina o nariz e quer sobressair sobre as pessoas. Só porque aquela pessoa ficou o culto todo na sanfoninha ali, não quer dizer que ela é aquilo que nós imaginamos que seja. E ele se surpreendeu, e ele ainda contou isso, para a gente. Preste atenção, isso aí é uma vergonha para a gente, quando a gente é surpreendido, quando a gente é pego, é como se a gente fosse pego com as calças na mão. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que as pessoas que estão ao nosso lado, a palavra do Senhor diz que nós somos servos uns dos outros. A palavra do Senhor diz que nós, ontem eu estava falando no culto, preste bem atenção o que o Senhor fala: amai a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. E muitas vezes nós nivelamos as pessoas por baixo, nós olhamos para as pessoas, pensamos o pior das pessoas, porque nós verdadeiramente não estamos amando, nós não estamos amando conforme Jesus nos ensina a amar. E muitas vezes, amados irmãos, quando nós ficamos como o apóstolo Paulo ele está falando aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, em 2 Tessalonicenses, ele diz assim, preste bem atenção, ele fala a respeito de tudo que eu falei, é no verso, aleluia, glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo, 3, ele diz assim: alguns dos irmãos estão andando desordenadamente. Muitas vezes, amados irmãos, a gente precisa entender que o Senhor, o Deus de Israel, Ele quer operar na minha vida e na tua vida. Diz assim, 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 11 e 12. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quando nós, aleluia, entramos nas Sagradas Escrituras, a gente chega em 1 Tessalonicenses, amados irmãos, o apóstolo Paulo ele chega para abrir essa igreja nessa cidade. E ele foi tão hostilizado pelos judeus que ele saiu dali daquela cidade sendo perseguido. E ali ele vai para Bereia, mas antes dele ir para Bereia, ele deixa essa igreja, apesar do pouco tempo que ele está naquele lugar, essa igreja, ela recebe o evangelho, é uma igreja que ela é bem sucedida, um evangelho é bem sucedido, aquilo que ele coloca ali é uma colocação abençoadíssima, que as pessoas concebem aquilo que ele está falando. A glória de Deus se manifesta naquele lugar, o Espírito Santo de Deus faz a obra naquele lugar. E a gente precisa saber que ali os judeus, ele começa a caluniar por causa da sinagoga que tinha ali dos judeus. E essa cidade era mais ou menos de 200 mil habitantes, e ali eles começam a caluniar, começam
a colocar ele para fora. E quando coloca ele para fora, ele vai para Bereia. E chega em Bereia, amados irmãos, também o ministério dele é um ministério abençoadíssimo e abre ali uma outra igreja. E nisso, amados irmãos, também ali ele é perseguido porque os judeus que estão ali, a sinagoga dos judeus que estão tanto em Tessalônica, conforme ele sai de Tessalônica e começa a perseguir o apóstolo até Bereia. E ali ele fica também pouco tempo. Mas nisso não impede, meu amado irmão, de ser uma igreja bem sucedida, uma igreja que está crescendo, uma igreja que está sendo uma bênção. E quando ele olha em 2 Tessalonicenses, ele encontra esse tipo de pessoa, ele tem que tratar no cerne da questão, porque se ele não trata no cerne da questão, o que vai acontecer? É como se diz assim, uma maçã podre estraga todas as outras que estão em volta. Então ali ele tem que tirar aquela situação, ele tem que fazer com que se cure aquela situação. Nós precisamos entender que Deus ele quer tratar conosco, Deus ele quer moldar o nosso caráter, Deus quer fazer com que nós venhamos olhar para dentro de nós mesmos. Eu costumo, todas as vezes que eu estou aí lendo a palavra do Senhor a respeito, quando nós vamos trazer a ceia do Senhor, que está aí em 1 Coríntios, né? Capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do 23, a palavra do Senhor diz dessa maneira, preste bem atenção o que eu vou falar com os amados irmãos. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 11, lá logo no finalzinho, ele diz assim, preste bem atenção, vou buscar aqui, eu quero que os irmãos estejam, aleluia, nos ajudando aí. Ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, está aí a respeito da ceia do Senhor, mas ele trata a respeito de um homem, tratar dele próprio. Diz assim, no seu versículo 28 de 1 Coríntios capítulo 11, examine-se, pois, um homem a si mesmo, e coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. E diz, aleluia, deixa eu buscar aqui novamente, porque saiu, versículo 31. Aleluia, versículo 31. Porque se nós, aí ele está tratando de mim, está tratando de você. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ele diz assim no verso 32, porque quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, quando nós fazemos um exame de consciência, nós somos lavados, remidos e guardados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? O Deus de Israel, a nossa amada irmã, né, Marina Salles, ela diz assim que é verdade, o amor ao próximo está ficando gelado. A gente não está encontrando esse amor do nosso amado irmão, do nosso próximo, né? Mas isso, amados irmãos, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, está fazendo toda a diferença. Como é a diferença que nós temos que fazer nessa vida? Nós estamos buscando ser alguém, né, que possa fazer toda a diferença. E o Senhor tem nos chamado para compromissos com a sua obra. Embora muitas vezes nós somos impedidos, até mesmo, eu lembro, porque a gente nem sempre é pastor, né? A gente passa por uma caminhada muito longa, né? E muitas vezes que a gente quer fazer alguma coisa e as pessoas, não, sai daí, dá licença, faz isso, faz aquilo, ou coloca a gente conforme a gente viu aí a respeito do sanfoneiro, né? A gente precisa entender que o Espírito Santo de Deus, ele operará na minha vida e na tua vida. Eu lembro uma vez, amados irmãos, que eu fiquei sentado 3 meses sem uma oportunidade, eu já estava a ponto de explodir, porque o Espírito Santo de Deus, ele opera dentro de nós, parece que a gente fica como que um vulcão em erupção, aquilo fica assim, ó,
fica assim. E a gente quer falar, e quando a gente é impedido, a gente fica doido de vontade de falar. O Espírito Santo tá, o Espírito Santo tá, o Espírito Santo tá agindo, e a gente tá quase explodindo, não fala nada, a gente fica... Eu quero falar, o Espírito Santo está operando, a gente quer falar, e muitas vezes a gente não tem oportunidade, mas a gente sabe que o Senhor, Ele tem dito que a seara é grande, né? Os campos já estão branqueados, né? E os trabalhadores são poucos, e nós somos os trabalhadores do Senhor, então nós temos um campo vasto, né? Então, ao invés de vivermos desordenados, né, que venhamos fazer a obra do Senhor, pregar, anunciar esse evangelho. Outro dia eu estava a respeito de um cartão, né, que o meu filho usa, né, é um cartão meu que ele usa e eu não gosto de cartão, e ele estava usando o cartão e ele precisei falar com a moça lá a respeito do cartão. E nós conversamos um longo tempo, né, e depois de muita conversa com ela, eu disse assim: olha, você foi muito simpática em estar conversando comigo, eu agradei muito da sua fala, de tudo que você falou, você foi assim muito dada, né, nessa situação de tratar comigo, e eu gostaria de te encontrar lá no céu. Você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida? E eu comecei a ministrar e falar de Jesus para ela. Assim, amados irmãos, talvez as oportunidades que Deus vai nos dando, e a gente vai aí verdadeiramente falando a respeito do reino, falando a respeito do Espírito Santo, da obra que esse Deus tem na minha vida e tem na tua vida. Então é assim que a gente tem as oportunidades que muitas vezes dentro da igreja a gente não tem, mas a gente tem oportunidade na fila do mercado, na fila do banco, muitas vezes na feirinha, muitas vezes na roda de um chá, ali chamando as amigas para um chá, muitas vezes nós falando desse Jesus. É muito bom falar de Deus, amém? Então, as oportunidades que nós temos que falar de Deus, nós temos que expressar esse grande amor que Deus tem falado comigo, contigo e com cada um de nós. Eu tinha muita coisa para falar, mas o tempo já foi embora. Nós estamos aí 8h02, eu já estou atrasado, hoje eu vou para Tijuca, né? E eu quero orar nesse momento e quero estar aí expressando, né, gratidão pelas amadas irmãs, estar todos os dias de manhã aí conosco. É uma bênção, né? Que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Quero orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, ó Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, tomando, Senhor Deus, meus irmãos, ó Pai, minhas irmãs, ó Pai, a cada, aleluia, um dos teus filhos, ó Pai, dê, Senhor Deus, uma segunda-feira abençoada, Senhor Deus, uma semana cheia, Senhor Deus, aleluia, da tua proteção, Senhor Deus, que a glória do Senhor esteja manifestando, ó Pai, aleluia, na necessidade de cada um, ó Pai, que o céu venha descer, que nós venhamos viver, Senhor Deus, a tua glória ainda nessa terra, porque a tua palavra diz, Senhor Deus, a respeito, Senhor Deus, de tudo que nós fazemos, ó Pai, que tudo que nós recebemos, o Senhor diz, Senhor Deus, que dará a cada um dos teus filhos, ó Pai, 30, 60 e 100 vezes mais. Então, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, que venhamos, ó Pai, experimentar, Senhor Deus, da tua boa mão, ó Pai, aleluia, do teu consolo, Senhor Deus, do teu milagre, que o Senhor venha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, fazer muito mais do que temos pedido, muito mais do que temos pensado. Toma, Senhor Deus, ao teu filho, a tua filha, Senhor Deus, protege e guarda, Pai, livra do mal, esteja, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nos abraçando, que o Senhor seja, Senhor Deus, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente, Senhor Deus, na hora da angústia. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos conduza, Pai, pelo caminho direito, ó Pai, diz a tua palavra que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser pelo Senhor. Assim, ó Deus, nós queremos, ó Pai, aleluia, trilhar os teus caminhos, conforme diz, Senhor Deus, em Provérbios, capítulo 4, versículo 18, Senhor Deus, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que a perfeição, Pai, venha se chegar a nós. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, de um corpo, Pai, aleluia, corruptível, ó Pai, o Senhor venha, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, está, aleluia, fazendo incorruptível, que nós venhamos, em nome de Jesus Cristo, está expressando, Senhor Deus, a tua grandeza,
para todos aqueles, Pai, que chegarem, Senhor Deus, à nossa volta, assim, Senhor Deus, venha sentir a Tua presença, o cheiro da rosa de Saron, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, o bálsamo, ó Pai, de Gileade, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, e que o médico de Gileade, através do Espírito Santo, esteja, aleluia, trazendo milagre na vida de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Levanta tuas mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Deus abençoe. Um abração do pastor Carlos aí, que Deus esteja fazendo uma obra, aleluia, magnífica na vida de cada um de vocês. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe. Fica na paz. Não quer, ele não quer fechar, não quer deixar eu ir embora, não. Deus abençoe, Deus esteja aí operando maravilhosamente. Deixa eu ver com essa mão que se vai. Quer ir embora, não, quer deixar eu ir embora, não. Oh, Deus do céu, é muito